Muito boa tarde todo o Brasil. Quem vos fala é o pastor Fábio Alves, sou da cidade de Brasília. Estou falando com vocês da cidade de Feira de Santana, Bahia. Eu quero em alguns minutos compartilhar com vocês sobre Maria, a mãe de Jesus. E nessa série de estudos que faremos, a primeira parte desse estudo é sobre as 7 verdades a respeito de Maria, e eu quero falar hoje apenas de uma primeira verdade. João capítulo 2, a Bíblia narra um fato que aconteceu, que diz que certa feita, Jesus e os seus discípulos foram convidados para estar em Caná da Galileia. Era uma festa de casamento. E diz a Bíblia Sagrada que durante essa festa eles tomavam vinho, bebiam. Em um certo ponto da festa, a Bíblia diz que Maria, mãe de Jesus, chegou até ele e falou: Jesus, o vinho acabou. Jesus olha dentro dos olhos de Maria e ele faz uma resposta que parece que Jesus foi grosso, parece que Jesus foi insensato e parece que Jesus foi mal educado. Quando ele diz: que tenho eu contigo, mulher. Se nos dias de hoje uma mãe chega em uma festa e fala com o filho e ele lhe dá uma resposta como essa, que tenho eu contigo, mulher, não lhe chama nem de mãe, não lhe chama nem de senhora, mas de mulher, qualquer mãe ficaria revoltada, ficaria brava e daria até mesmo uma bronca ou até mesmo uma surra no filho. Agora, o que me chama a atenção de Maria é que quando Jesus fala que tenho eu contigo, mulher, isso há quase 2000 anos atrás, ela não tem ele como mal educado. Por quê? Ela nos mostra a primeira verdade a seu respeito. Qual é a primeira verdade? É saber dividir Jesus do Cristo. O anjo procurou por toda a terra e ele só encontrou uma mulher que teria sabedoria para dividir Jesus do Cristo, Cristo de Jesus. Ela sabia que Jesus era seu filho, mas que Cristo era o seu Senhor. Ela prova isso quando ele tinha 12 anos de idade. Ele ali, por enquanto, era só Jesus, porque ele começa a revelar o seu caráter de Deus a partir dos 30 anos de idade. Ela chega quando ele tinha 12 anos, e ela chega para buscá-lo. Ele imediatamente, ele obedece, ele respeita e diz: tudo bem, mamãe, vamos voltar para casa. E ele volta para casa. Só que quando passa o tempo, em Caná da Galileia acontece diferente. Filho, o vinho acabou. Ele olha para ela e diz: o que tenho contigo, mulher? Ela baixa a sua cabeça, em sinal de reverência, humildade, olha para todos que estavam ali e diz: fazei tudo quanto ele vos mandar. Ela despoja toda a sua autoridade de mãe e se coloca na posição de serva. Pergunta para você que ama Maria: por que Maria tirou toda a sua autoridade de mãe e colocou-se na posição de serva? Porque ela estava querendo ensinar para mim e para você que Jesus era filho dela, mas que Cristo era o Senhor da vida dela. Como Jesus, ela era mãe, mas como Cristo, ela era filha, ela era serva e ela precisava dele. E em muitas outras partes da Bíblia Sagrada, Maria vai revelando o seu caráter de humildade. Maria vai revelando a sua postura de serva, de mulher bendita. Eu, como pastor da igreja evangélica, da Assembleia de Deus, eu não sou contra Maria, e eu sou contra pessoas que são contra Maria. O que eu sou contra é contra a idolatria, com o paganismo, é fazer com Maria algo que ela não aprova, algo que a própria Maria desaprova. Por exemplo, quando Jesus vai na sua ascensão,
ele olha para os seus discípulos, Maria estava ali também, ele olha para aquelas pessoas e diz: olha, eu estou indo para o céu, eu estou indo para o Pai, lá tem muitas moradas preparadas para vocês. Uns discípulos olham e perguntam: mestre, o que o Senhor está falando conosco diz respeito à reconstrução do templo? Jesus olha para todos eles e diz: olha, não convém a vós, Maria estava no meio também, não convém a vós, a todos, saber datas vindouras ou datas futuras, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e ser-me-eis testemunha. Jesus faz duas promessas. Primeiro, você vai receber poder. Segundo, uma promessa comissionada: você vai ser testemunha. Só precisa receber poder quem não tem para testemunhar. Então, a Bíblia está falando que para testemunhar precisa ter poder. Se Maria também estava no templo, estava no cenáculo na casa de João Marcos, isto significa que ela não tinha poder e queria poder. E a humildade de Maria se revela nisso. Ela reconhecia que como Jesus, ela era mãe dele, mas como Deus, ela era serva dele. E o que me mais admira em Maria é que ela tinha humildade. Ela poderia, quando o filho morreu, assumir a igreja, falar: olha, eu era mãe dele, eu vou dar continuação à obra dele. O que vocês precisarem, fala comigo e eu falo com ele. Pelo contrário, irmãos, ela fez o mesmo que todos fizeram. Foi para dentro do templo orar, pedir a Deus poder que ela não tinha, que ela não tem, e com a humildade que só Maria tinha, ela foi para o templo orar e pedir poder a Deus. Terceira verdade, e que revela a mesma verdade que eu quero deixar para vocês, que é a verdade que Maria sabia reconhecer e dividir: Jesus e o Cristo. Quando ela chega junto com os irmãos de Jesus, Maria não teve só Jesus, ela teve outros irmãos, ela teve uma vida de casada normal, uma vida sexual normal, como toda mulher. Até o nascimento de Jesus, não. Ela foi engravidada pelo Espírito Santo. Depois disso, ela tinha uma vida sexual normal, tinha um casamento normal, porque ela era uma mulher normal. Por isso que Jesus tinha irmãos. Os outros irmãos de Jesus vieram através do sexo, vieram através de relação sexual com José. Agora, chega Maria na casa onde Jesus estava fazendo um culto. Havia alguém na portaria daquela casa para não deixar tumultuar. E de repente ela fala: olha, eu quero falar com Jesus. O homem pergunta: quem é que quer falar com ele? Aí ela responde: diga a ele que é a mãe dele e os irmãos dele. O que mais me admira é que quando alguém chega a Jesus, a sua mãe está do lado de fora da casa. Ele diz: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Quando você ouve essa palavra, parece que Jesus está desprezando a sua mãe, os seus irmãos e a sua família. Mas Jesus jamais faria isso, porque um dos pilares elementares da sociedade é a família. Ele constituiu a família, Deus constituiu a família. Então, jamais ele pode ir contra os seus próprios princípios. Agora, a pergunta é: por que Jesus foi tão grosso com a sua resposta? Quem são minha mãe e meus irmãos? Aí ele mesmo responde: minha mãe e meus irmãos são todos aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Devemos respeitar Maria, é claro. Devemos honrar Maria, é claro, porque a Bíblia diz que bem-aventurada és tu, Maria, entre todas as mulheres. A etimologia, o sentido original da palavra bem-aventurada significa: és colocada em destaque, é colocada em honra acima de todas as mulheres, porque foi a única que teve sabedoria e humildade de dividir Jesus do Cristo. Ela sabia entender que Jesus era seu filho, mas ela entendia o plano de Deus, que Cristo era o Senhor da vida